Olá, que bom reencontrá-las. Seguimos nossas buscas e batalhas neste ano pandêmico, mas estamos aqui, não desistimos. E esse mês eu me vi cercada por uma temática que já não é mais a minha realidade, mas que é tão impactante quando falamos de maternidade e carreira, que é a amamentação. Porque agosto, mês em que publicamos esse podcast, é destinado ao incentivo, à instrução sobre a amamentação. É o agosto dourado. E além de achar, então, que o assunto é pertinente, quem acompanha o podcast também sabe que ele é um canal para eu apresentar a vocês pessoas bacanas que eu conheço na minha trajetória. E essa conversa está há muito tempo prometida. Então eu convidei a Carol Bastos, que além de falar sobre aleitamento materno em si, ela vai nos contar a quantas anda essa atividade de consultora. Eu percebo que cresce e, quem sabe, aí na escuta, não esteja alguém que possa se interessar por esse caminho, né? Tudo bem, Carolina Maria Alves Bastos? Carol, tudo bem? E aí, Sabrina, é um prazer imenso estar falando contigo aqui. É uma honra até e a tua audiência me brindar com esse presente de poder estar aqui e passando um pouquinho da minha experiência e do nosso trabalho. Eu que agradeço a tua disponibilidade. A Carol é mãe da Valentina, de 7 anos, é bióloga plena e mestre em biociências pela PUC, é doutora em farmacologia e fisiologia humana pela Escola Paulista de Medicina, tem formação como doula e consultora em aleitamento materno pelo Grupo de Apoio à Maternidade Ativa de São Paulo e pela Casa Curumim. Eu faço aí questão de dar esse currículo, até porque é uma atividade nova e eu penso que é bom que as pessoas saibam que do embasamento que se tem para se falar sobre isso, né? Conselhos, de um modo geral, a gente deixa para as mães, para as vós, para as amigas, mas quando se quer mais, a pessoa também precisa ter embasamento e não é pouco. Então eu fiz questão assim de destacar o currículo da Carol para estar aqui falando conosco. Carol, é impressão minha ou às vezes eu tenho que controlar para ver se eu não estou falando só com a minha bolha e percebendo apenas ela, né? Ou há mais mães profissionais, empreendedoras, trabalhadoras, tentando conciliar trabalho, mercado de trabalho e amamentação? É difícil te responder. A gente está falando de Porto Alegre, né? E aqui no Rio Grande do Sul a gente está no estado que menos amamenta do país. É o estado que menos amamenta do país. Floripa é a capital que mais amamenta. Porto Alegre, logo seguida de São Paulo, são as capitais que menos amamentam, né? E a gente tem pesquisas federais que trazem esses números, né? Existem pesquisas próprias para isso. E a gente tenta entender um pouco disso. E tem um quê cultural muito forte do uso de alguns tipos de elementos introduzidos junto com a maternidade, né? E aí, como as mães acabam não recebendo informação ou então reproduzindo informações, acaba sim tendo um demérito nisso. A meta da Organização Mundial da Saúde é amamentar por 6 meses de forma exclusiva, ok? As mulheres têm, em média, 4 meses só de licença maternidade, o que já é um problema. E aí, a gente tem um número no Rio Grande do Sul que choca, de apenas 29 dias de aleitamento materno exclusivo, né? Então, quando a gente tem a gente tem as nossas bolhas que amamentam e que tentam amamentar, mas quando a gente olha para a população em geral, a gente tem que pensar que não é bem assim, é complicado. E se a gente falar de fora de Porto Alegre, né? Pensando em nível nacional e em nível mundial. Estamos aqui falando um podcast que chega em muitos lugares, tanto do Brasil, muito interior de São Paulo, mas vários pontos aqui do país e também fora do país. Qual é a realidade hoje? Existe uma tendência de aumento? Não? A gente tem as metas, né? A OMS, junto com a Unicef, eles fazem toda a métrica e a gente tem uma meta para em 2025 que 50% das mães consigam amamentar, né? 50%. E esse número varia de país em país. O que acontece? A gente tem as práticas relacionadas a parto, né? As boas práticas de parto. E ao incentivo em vários lugares, fora do Brasil, aonde chega, a gente ouve muito falar de midwives, né?
que são mulheres, né, que podem ser técnicas ou podem ser enfermeiras obstétricas que acompanham durante a gestação com informação, e a informação durante a gestação é fundamental para que a amamentação se estabeleça depois. A gente acredita muito que é aquela coisa, né, nasceu o bebê, plugou no peito e saiu mamando, né, que era a mesma ilusão que eu tinha. E não é assim para a maioria das mulheres. E aí a gente precisa de ajuda. Bom, então eu vou até inverter aqui a lógica do que eu tinha pensado para o podcast, que a gente sempre traz algumas ilustrações de mães, eu acho que eu vou partir para aí. Mas antes, eu queria que tu contasse como e por que tu te tornaste uma consultora de aleitamento. Como é que foi esse caminho, né? Essa trajetória, Carol? Pois então, a maternidade, eu acredito muito que mulheres são empreendedoras, ponto. A gente tem esse perfil. E a maternidade nos traz esse sentimento de empreender também, em função dos nossos filhos, né? De manter os nossos trabalhos, né? E aí, o que aconteceu? Eu fazia meu doutorado, né? Lá em São Paulo. E me preparei horrores para o parto, né? E a minha fonte de pesquisa era os artigos científicos, enfim. E eu, como iludida que estava, acreditava com toda aquela informação que eu não precisava ler tanto sobre aleitamento materno. Eu era bióloga, convivi sempre com um monte de bicho, eu via os bichos pegando na teta e saíam mamando, e eu achava que ia ser assim. Minha preocupação era que o parto fosse com boas práticas e o peito ia ser uma coisa natural. E não foi, né? Já no hospital eu comecei a ter fissuras. E aí a minha filha sugava bem, e aí eu ouvi isso. É assim mesmo, mãezinha. Mãezinha é terrível. Acostuma, o peito ele vai ficar mais duro, ele vai calejar e tá tudo bem. E dói, e dói, e dói. E aí a pesquisadora, a mãe, começou a entrar em surto porque eu preferia parir umas 10 vezes, mas não sentia aquela dor do peito. E aquela dor era alucinante e eu procurei ajuda e me disseram assim, eu passei por um pediatra que me dizia, não, mas tá ganhando peso, tu vai acostumar. Aí começa, não, bota uma casca disso no peito, passa aquilo lá, é assim mesmo, todo mundo aguenta essa dor. E aí eu me senti oprimida, eu disse, não, mas eu não tô aguentando a dor, né? Mas eu preciso suportar, porque se quer amamentar tem que aguentar, isso é natural, é normal. E aí eu me descobri, eu disse, não, eu preciso estudar sobre isso, não é possível que sentir dor seja normal, que mulheres passem por isso há centenas de milhares de anos e a gente não tenha melhorado as práticas com relação a isso. E aí instigou a pesquisadora a estudar. Aí a pesquisadora não sabe fazer as coisas sem estudar e eu fui buscar formação específica nisso para ajudar a mim e a outras mulheres que passassem pelo meu caminho, né? E a Valentina que mamasse até quando quisesse, quando parou de doer, e foi assim, né? Porque eu acredito que a gente não... Eu, como missão, não posso aceitar receber uma mãe com dor e simplesmente dizer para ela que tá tudo bem. Porque não tá. Porque é o primeiro sinal de que tem um problema e que a gente precisa buscar ajuda. Bom, então, em primeiro lugar, eu já quero pedir desculpas às nossas ouvintes, porque a gente não vai falar de aleitamento materno de uma maneira completa aqui, digamos assim. Né? Porque eu comentei com a Carol que esse talvez tenha sido dos episódios mais angustiantes em termos de produção e organização do que eu ia organizar e expor aqui, porque é um vasto assunto e são muitas realidades muito particulares que merecem resposta. Então, a gente não vai conseguir dar essas respostas. Então, eu trouxe, assim, alguns casos para ilustrar, pensando muito no que é o mote deste podcast, né? Que é empreendedorismo feminino e materno, que é carreira, para que a gente possa trazer alguns comentários rápidos, né, Carol? Também vou ter que te pedir esse desafio para que a gente consiga passar por situações diferentes e dar alguma luz, né, nesse tema que, pelo que tu trouxeste aí, precisa ainda de muito desenvolvimento e de uma outra cultura mesmo relacionada à importância da amamentação. E isso, assim, sem nenhuma culpa ou julgamento. Cada realidade é uma realidade, mas o que a gente quer trazer aqui e propor é informação e diálogo sobre o tema. Então, eu vou começar com uma empreendedora, uma empresária, que vai falar exatamente um pouco sobre isso que a Carol trouxe da coisa instintiva. Não, justamente isso. A gente não quer, com essa fala sobre a alimentação, julgar mulheres, né?
Cada pessoa tem a sua trajetória, as suas escolhas, a sua informação, e aí mães que amamentam precisam de apoio, mães que não amamentam precisam de apoio, mães precisam de apoio. A gente não pode julgar situações diferentes, e quando a gente fala de amamentação parece que a gente está instigando aquela mãe que não amamentou como se ela tivesse feito menos. Eu disse, não, gente, não. Todo mundo ama igual, todo mundo é mãe igual, todo mundo se dedica. Ninguém guarda a gavetinha do amor. Bom, a Márcia Cristófoli, que é jornalista e diretora do portal coletiva.net, então, portanto, também empresária, e é uma mãe que está amamentando, está vivendo esse período, ela que é mãe do Pedro, de 3 meses e meio. Falar sobre amamentação é importante que se diga que é uma novidade ainda para mim, né? Considerando que o Pedro tem só 3 meses e meio aí. Mas acho importante destacar que amamentar foi um dos desafios maiores, assim, desde que eu me tornei mãe. Como eu sempre achei que isso fosse uma coisa instintiva, eu não me preocupei durante a gravidez em procurar informações, enfim. Mas, como muitos outros aspectos, aí paguei com a boca, né? Como se diz. Eu tive muita dor no seio, tive seio machucado, Pedro fez confusão de bico, passou por uma frenotomia, porque ele tinha o freio lingual curtinho. Então, eu acho que, sinceramente, se me perguntassem sobre a amamentação aos 2 meses, talvez eu nem conseguisse responder. Mas, enfim, né, depois de conseguir contar aí com uma consultoria de amamentação, uma rede de apoio fundamental, tudo finalmente se estabilizou e a gente segue aí em aleitamento materno exclusivo. Conciliar essa questão com o trabalho não é muito difícil para mim hoje, sabe? Porque além de empresária e, portanto, dona do meu negócio, da minha agenda, né? Devido à pandemia, eu adotei o modelo de home office full-time com a minha equipe. Então, eu consigo amamentar tranquilamente. O que acontece, e não é raro, é fazer isso durante uma reunião, por exemplo, né? Eu explico que eu preciso, né, daqui a pouco mexer um pouco na câmera, ou, se não se importam, também não muda muito para mim. Eu faço isso durante a própria conversa, toco tranquilamente e consigo adaptar as minhas demandas conforme o Pedro precisa mamar. Mas eu sei que essa é um privilégio meu, não é uma realidade, né, entre as mulheres. E também sei que talvez isso não seja para sempre, né? Considerando que a gente não sabe até onde esse cenário de pandemia vai. Nosso modelo de home office ele foi adotado até o final do ano, com certeza. Mas a partir do ano que vem vão começar realmente outros desafios aí em relação à amamentação. Como, por exemplo, conciliar com saídas, né? Uma questão interessante é que nós já tentamos na minha família a colher dosadora, né? Como eu tenho ainda muito medo, muito receio que ele faça de novo uma confusão de bicos, eu estou muito relutante ainda em dar mamadeira, ainda que seja com meu leite. Então a gente está aí em algumas tentativas. Tentamos o copinho, não deu certo. Agora a gente está na fase de tentar a colher dosadora, para ver se a gente tem sucesso aí. Mas seguimos, por enquanto, em 100% de peito, né? 100% de amamentação. Então, aí na fala da Márcia, a gente percebe o que a Carol já tinha trazido. Sempre achei que fosse uma coisa instintiva e daí não se preocupou em buscar informações. Daí enfrentou como tu, né, Carol? Dor, teve inclusive que fazer algum tipo de intervenção para melhorar, né, o aproveitamento e a saúde do próprio bebê. Então, informação é preciso e às vezes, inclusive, alguma intervenção mesmo, que só alguém que conhece o assunto consegue, né? Sim, a Márcia ela tem uma trajetória que a gente observa muito como consultora de aleitamento materno, que é essa coisa de achar que vai ser incentivo, e aí a gente descobre que não está sendo, que está com problema, e aí ela conseguiu buscar ajuda, né? Ela conseguiu que alguém avaliasse corretamente o bebê dela para que houvesse a informação de que tinha um problema, não era ela o problema, o bebê tinha um problema fisiológico, que é o freno lingual, que precisa ser corrigido para que a coisa desandasse. E aí ela conseguiu adaptar toda aquela questão da rotina dela, do trabalho, de estar em casa com o bebê, e é desafiador isso, porque bebê não tem horário, né, gente? Bebê não marca hora de reunião, e ela tendo que
lidar com isso, com aquele processo de dor e da volta à rotina. E a gente está no meio de uma pandemia, né? A gente não consegue sair para buscar qualquer informação ou pegar uma segunda opinião. Ela, como outras mães todas, é um momento muito desafiador. E ela ter passado por isso, né? E ela relata que faltou preparação, né? Faltou essa informação básica que eu já não sei mais como é que a gente vai fazer, porque deveria fazer parte do pré-natal, né, de qualquer mulher. E quando a gente está trabalhando de uma forma muito intensa, esse processo tinha que vir mais à tona, para dizer assim, ó, como é que você vai se preparar no teu pós-parto, né? Porque a gente se prepara até ali, nasceu, chegou em casa, e daí? E daí que eu preciso de rede de apoio, eu preciso de trabalho adequado, eu preciso de horário, eu preciso de carga horária, eu preciso de disponibilidade e com todo esse perfil dela de empresária ainda, ter que parar para respirar e dizer, não, eu preciso buscar alguém que fale, porque alguém não disse para ela quando saiu da maternidade que tinha problema, e deveria ser feito, porque existe uma lei sobre isso, né? Que é o teste da linguinha que não é executado, né? Na maioria das maternidades. E aí ela tem que buscar fora disso, e passou por um neonatologista, por um enfermeiro, por uma nutricionista, por uma fonoaudióloga, e aí ela teve que buscar por fora esse auxílio, né? Para chegar no odontopediatra que fizesse essa correção. Né? Como seria menos traumático para ela como mulher e como empresária e como mãe, se lá naquele primeiro momento, nas primeiras horas de vida, só estamos fazendo o diagnóstico, já vai sair daqui funcionando. Não, né? Se torna angustiante. E ela batalhou muito para conseguir fazer esse processo funcionar, e ela está em meio a esse processo. São 3 meses, né? São desafiadores 3 meses, né? O que eu acho bacana também nessa experiência, e daí na Márcia como empresária, é que essa é uma oportunidade de empatia com aquelas outras funcionárias que um dia talvez passem pela sua empresa. Uma vez eu estava ouvindo uma psicóloga falando da sua carreira, enfim, e ela passou muito rapidamente sobre a situação da maternidade. E a questão da maternidade e carreira é algo que me deixa curiosa. Como se faz tudo isso? Talvez seja uma dificuldade minha particular, que às vezes não dou conta, mas quando eu vejo que alguém fala com muita facilidade e dá um pingo só na maternidade, eu sou obrigada a perguntar. E ela trabalhava com recursos humanos numa grande empresa. E daí eu perguntei, assim, rapidamente, se a maternidade tinha mudado alguma coisa na carreira dela. Gravei a frase que ela disse, que foi, sim, mudou, porque eu era teoricamente empática. E agora eu sou empática com as funcionárias, porque eu sei o que é chegar sem dormir de madrugada, sei o que é passar um dia com o seio explodindo, até adaptar esse momento de amamentação. Sei o que é a vontade de largar tudo para ir para casa, ficar com meu filho e passar por este momento. Então, essas experiências são importantes para quem se coloca depois numa posição de gestão e de decisão dentro de uma empresa, né? Nós temos políticas públicas que privilegiam isso, né? Mas dependem do ponto de vista dos gestores, né? Então, a gente transforma uma sociedade, sim, quando uma mãe e empresária, né, tem essa vivência e ela passa a entender aquilo que realmente faz parte do universo feminino, porque nós somos cobradas o tempo inteiro por eficiência, por trabalho, por atender, por ser boa mãe e sermos eficientes. E às vezes essa eficiência também passa por entender o outro. E existe um estudo interessantíssimo com relação a mulheres que trabalham e que amamentam, e que o ambiente da empresa favoreça a amamentação, que elas se dedicam muito mais e o retorno de trabalho dessas mulheres que se sentem seguras nas suas carreiras é muito maior do que aquela mulher que ainda não teve esse apoio ou de trabalhos similares executados por homens, né? Porque o engajamento dela com aquela empresa que apoiou ela naquele momento se torna muito grande, né? Então, também temos que falar em eficiência na hora que parece que ter uma mulher, né, que vai ter filhos e que vai amamentar, possa diminuir esse processo. Não, os estudos todos no mundo inteiro mostram o contrário. Mulheres que são apoiadas nos seus momentos, né, ainda mais na sua maternidade, se tornam muito mais eficientes no trabalho. Bom, e daí eu vou usar esse gancho para trazer o depoimento da engenheira, da Camila Inchauspe Correia Alves, que até conheces bem, Carol, que
tem um relato diferente, talvez, do que se fale do retorno ao trabalho, né? E tem uma fala importante sobre a questão dos vínculos, que não se dão apenas pela amamentação. Do que acontece com a maioria das pessoas que eu conheço, o processo de amamentação, quando eu voltei a trabalhar, foi muito fluido e libertador. Eu tive muitos problemas, eu e minha filha tivemos muitos problemas ao longo dos 6 primeiros meses, e vencer os 6 primeiros meses, né, que é a recomendação de tempo mínimo de amamentação, foi um alívio para mim. Seguido desse alívio veio a introdução alimentar, que fluiu muito bem também. A minha filha tinha interesse pelos alimentos, enfim, né, experimentava, foi muito fluido. E me reencontrar num outro papel que não mãe, após 6 meses de mãe em tempo integral. Eu acredito que a confluência desses 3 fatores, obviamente, com o apoio, né, da minha família, do meu marido, fizeram, ao contrário de eu ter 1000 questões e como eu ia resolver e como que ia ser na escola e como é que ia ser as coisas, eu sou capaz, assim, eu fui capaz de amamentar pelos 6 meses, apesar de todos os problemas que nós tivemos, e foram muitos. Eu sou capaz de conduzir uma introdução alimentar com a minha filha. Nós temos muitos vínculos, nós temos muitas ligações que nos potencializam para além disso. E eu sou uma mulher completa, e me encontrar nesse lugar foi muito importante e aliviou uma carga bem grande. Depois desses 6 primeiros meses tensos e desse portal do início de trabalho, a gente foi até os 2 anos com a amamentação. Bom, então tá aí a fala da Camila, que o retorno ao trabalho significou tamanho alívio e superação que a amamentação dela melhorou de qualidade, né, Carol? A Camila é um outro exemplo de mulher guerreira, como muitas nós, né? Para falar justamente disso, que a amamentação dela também não foi exclusiva no início, né? Que ela teve muitos problemas e ela teve os 6 meses em casa. E quando ela voltou, ela se enxergou de novo como mulher capaz, como com a desenvoltura no trabalho, com aquele reencontro e essa questão da criação do vínculo com a filha. A gente fala muito, eu acho uma fala cruel falar que amamentar é amor líquido, como se quem não amamentasse não tivesse amor líquido. Isso é cruel demais, né? Então a gente tem que falar que amamentar faz parte do processo de criação de vínculo, mas não é só isso. A mulher que volta ao mercado de trabalho e precisa trabalhar, a gente está falando que a Camila teve 6 meses, mas a gente tem mulheres que não podem se dar 6 meses, se dão 1 mês, se dão dias, porque se não trabalha, não ganha. Criam seus vínculos, sim. E esses vínculos são importantes para que ela, como mulher, se sinta plena, né? Como profissional se sinta plena, né? E faça essa mudança, essa transição de trabalho de uma forma muito mais suave para ela e para a família, né? Que é muito importante. E de aceitar esse complemento, assim, a gente não pode colocar toda a história de cada uma das mães que trouxeram aqui seus relatos, mas eu sei que a Camila chegou num ponto que ela tinha o objetivo de amamentação exclusiva, só que chegou num ponto que se tornou impossível, ela ouviu vários especialistas, e quando todos disseram que não tinha outro jeito, aí ela se convenceu e seguiu a amamentação com algum complemento. Aí a Carol falou de mães que retornam ao trabalho com dias, seja lá por que razão, e eu vou trazer então a experiência de outra Carol, a Carol Schmidt, que é dentista, que tem uma questão extra aí, além de ter voltado a trabalhar com dias após o parto, de gêmeos, mãe do Pedro e do Antônio, que estão agora com 3 anos. Eles foram amamentados até os 5 meses, sempre com complemento, cada um mamava em um seio, e depois eles recebiam o complemento da mamadeira. Eu voltei para o consultório. A primeira ida ao consultório, os guris estavam com 12 dias. Eu fui para o consultório para atender uma urgência. E foi só esse paciente. Quando eles completaram 15 dias, eu resolvi voltar ao consultório e atendia um paciente por dia, normalmente no turno da tarde. Nessa época, eles mamavam a cada 2 horas.
Quando eles completaram 1 mês, eu voltei para o consultório de uma maneira mais intensa. Eles já estavam mamando a cada 3 horas. E aí eu atendia de manhã, algumas manhãs, durante das 10 até o meio-dia. E à tarde também ia para o consultório às 2, ficava até às 13h30. Depois voltava para o consultório às 5 e ficava até às 6h30. E assim foi até os 5 meses, que foi quando eu parei de amamentar eles. Com 5 meses e meio, eles pararam de mamar. Claro que eu acho que teve uma ajuda muito grande pelo fato de eu morar numa cidade pequena e o consultório, na época, era muito perto da minha casa. Eram 2 quadras. Então, eu conseguia ir e voltar de uma maneira muito rápida. A maior dificuldade era fazer com que os horários coincidissem exatamente. Várias vezes eu cheguei em casa e eles ainda estavam dormindo, não tinham acordado para mamar, e eu tentava ir acordando eles. Às vezes eu chegava com os 2 chorando, porque estavam com fome. Às vezes eu não conseguia fazer eles acordar, e aí eu esgotava o seio e deixava nas mamadeiras leite materno. Mas deu certo, eles cresceram super bem. Bom, a Carol aí voltou a atender com 12 dias dos bebês, isso que são 2. E claro, aí a gente traz a questão não só do profissional liberal, que se não trabalha não recebe, mas os profissionais da área da saúde, que tem muito esse comprometimento com o seu paciente, né? Não deixá-lo na mão nessa hora, e fazem de tudo para poder também manter este vínculo que tem com os seus pacientes. Mas é um desafio, né? Eu com uma de cada vez já me vi numa gincana. Enlouquecedora, né? A gente brinca que mães de gêmeos são as únicas em que a gente fala que a gente precisa colocar a rotina desde o início, porque é necessário, né? Porque os bebês cada um tem seu timing, né? Até os 3 meses tem a questão da estrogestação, não saber que nasceu, mas você tem 2 bebês e cada um tem a sua individualidade, as suas necessidades. E aí a gente tá falando de novo de uma profissional liberal, né? Que voltou com 12 dias para atender uma urgência, né? Que era necessário, e aí ela se comprometeu. E aí a gente tá falando de profissionais de saúde, né? E profissionais de saúde são extremamente comprometidos não só com as suas vidas particulares, e a gente esquece que os profissionais de saúde têm vidas particulares, né? Eles são comprometidos com vidas, né? Em fazerem vidas acontecer. Então, entre estar em casa e sair correndo para atender uma paciente que estava com necessidade numa urgência, ela tem gêmeos. A questão da amamentação de gêmeos, ela é muito mais complexa, né? Porque a gente tem que saber se houve prematuridade, com quantas semanas eles nasceram. Quando o bebê nasce, você entra em licença. Tem bebês que passam semanas, meses em UTI. E essa mãe, quando vai voltar para casa, não tem mais a licença. Então, essa volta ao trabalho precoce é necessária, às vezes. E esse desafio pessoal de administrar bebês, cansaço, saúde e trabalho é muito grande, muito grande. E a gente precisa entender também, não só daquela mãe que é profissional liberal, mas daquela que está com CLT e carteira assinada, de que ela precisa entender os seus direitos. Até a mãe que é CLT, que é profissional liberal, também tem direito à sua licença maternidade, né, pagando seus direitos, para poder se organizar. Então, isso é mega importante e extremamente desafiador sendo mãe de gêmeos, né, todo o nosso reconhecimento a essas batalhadoras, tanto quanto as mães que são de um filho de cada vez, mas é enlouquecedor. Não, e daí eu trago, então, uma outra história aqui para fechar as nossas ilustrações, da Karina Mahamarco Mazuco, minha amiga que é médica pediatra, mãe da Juliana, de 9 anos, e da Catarina, de 6, que é um exemplo aqui, um recorte de tudo que eu podia falar sobre a experiência da Karina, de quanto é importante rede de apoio, né? A Karina também é uma profissional de saúde, trabalhando, tinha tanto seu consultório, que ela reduziu a carga horária, mas também manteve um certo atendimento para poder acompanhar os bebezinhos que ela acompanha como pediatra, mas em plantões de hospital, achar espaço para amamentar. Então, eu amamentava e ia pro plantão. Lá pelas 10 da noite, o Juliano me levava ela até o hospital. Eu tinha 1 hora, né, ou para entrar mais tarde, ou para sair mais cedo, ou para amamentar.
Então, como não tinha como ela ficar 13 horas sem mamar, então o que ele fazia? Ela mamava em casa em torno de umas 7 horas, eu saía às 7h30 para o plantão, lá pelas 10, 9h30, 10, 10h30, ele me levava ela, com a Juju atrás também, levava as duas, e ficava no estacionamento, me avisava, ó, tô chegando. Eu me desparamentava toda, né? Não ficava 1 hora amamentando, porque as minhas filhas, com a graça de Deus, mamavam 10, 12 minutos no máximo. Então, ela, em menos de 10 minutinhos, mamava tudo, me desparamentava, me lavava inteira, ia pro carro, amamentava, álcool, né? Por tudo, na cara, nas mãos, em tudo. Ia pro carro, sentava no carro, amamentava, e aí depois entregava ela pro Juliano. O Juliano ficava uns 15 minutinhos ainda com ela mais de pezinha, assim, para dar tempo do leitinho descer, né, do estômago. Colocava no bebê conforto e ia embora. Então eu ficava, acho que nem meia hora, assim, fora do plantão, que me é de direito por lei 1 hora, mas aí já era o suficiente. Daí ela passava a noite dormindo já, e às 8h30 de manhã eu estava em casa, saía correndo do plantão e vinha para casa. E tinha, caso acordasse de madrugada, que já não era o caso, ela já não acordava, com a graça de Deus, mas caso acordasse de madrugada, tinha a questão do leite congelado, do picolé de leite materno. Bom, e daí fica o exemplo, meu amigo Juliano, de parabéns, que fazia toda esse deslocamento com a outra filha, ainda pequena, né? 3 anos com uma e a outra recém-nascida, para que pudesse viabilizar a amamentação. Esse recorte da Karine é interessantíssimo, né? Que aí a gente vai falar de rede de apoio. E aí aqui a gente está falando de um companheiro como a rede de apoio, mas poderia ser uma companheira, né? Porque as suas constituições familiares são diversas. Mas entender qual é o papel do companheiro, da companheira nesse processo, seja ele a tia, a mãe, a avó. A amamentação só se estabelece quando a gente tem rede de apoio, né? Quando a gente tem quem nos auxilie, porque para jogar contra tem muita gente, a gente precisa que joguem a favor do nosso time. E ela fez uma escolha. Como médica pediatra, reconhecendo a necessidade e como mulher querendo passar pelo processo, né? Ela voltou cedo ao trabalho, a questão de plantão. Esse companheiro que se deslocava para ir até o pai. Não, a gente tem que entender que o pai, na amamentação, ele é fundamental. Porque se ele não tem o seio que nutre, ele tem todo o resto. Essa mãe precisa ser alimentada, essa mãe precisa ser hidratada, essa mãe precisa ser cuidada. Esses bebês não são só um pacotinho que você coloca no peito e tira. As necessidades humanas são imensas e encaixar isso no seu papel de pai, no seu papel de acompanhante desse processo, não é a gente brinca aqui, né, que pai, companheiro não é aquele que ajuda, é aquele que faz, que divide, porque a única coisa que a mulher não pode dividir nesse momento é a teta, é o peito, é o seio. O resto, todas as outras necessidades, o homem, né, as pessoas liberam a ocitocina pela pele. Quando a gente se apaixona, a gente libera a ocitocina no ar, né? O carinho, o cuidado se mantém. Então, conversar sobre rede de apoio, e aí eu acho bem legal, Sabrina, esse tema, porque a gente tem que lembrar assim, mas eu sou a tia, eu sou a amiga, o que eu posso fazer para auxiliar? Você pode fazer comida congelada e deixar para essa mãe em casa, para quando ela chegue do trabalho e seja prático. Você pode deixar frutas picadas e lavadas, né? Você pode deixar uma toalha de banho quentinha. Chega lá e dá uma passadinha de uma esponja na pia. Não chega para pedir a pizza para jantar para não dar trabalho, porque o prato vai ficar. Mas chega com um prato pronto, com uma lasanha, com uma sobremesa gostosa, com um carinho e com os ouvidos abertos para aquilo que aquela mãe precisa, né? Eu acho que isso é fundamental. Saber ouvir as necessidades da mãe se sobrepõe a qualquer tipo de outras necessidades que a gente queira levar para aquela mãe nova. Aí eu posso atestar isso, Carol, porque eu vou te dizer que a minha mãe levava sopa para eu comer, assim, em casa, chegava exatamente isso, chegava com um prato
para eu almoçar e dizer, vai te deitar que enquanto eu tô aqui, eu não sou visita, tu vai dormir um pouquinho enquanto ela tá dormindo, né? Eu que tenho a Luísa que tá com 10 e a Maria que tá com 5. E histórias, eu fui, ao montar esse episódio, lembrando de N situações, assim, né, que era realmente uma gincana, porque quando eu tive a primeira filha, ainda não tinha os 6 meses de maternidade para as empresas que aderem à empresa cidadã, que a gente pode optar por mais 2. Na primeira não tinha nem essa opção. Então, terminados os 4 meses, eu voltei e tem aquela 2 meias horas, né, ou que a gente pode juntar em 1 hora, enfim, para amamentar. E eu levava exatamente da empresa até a minha casa 8 minutos de carro. E eu pegava essa meia hora, me deslocava até em casa. A Luísa mamava em 10 minutos, abençoadamente. Sempre foi, assim, express. E os outros 10 minutos de retorno, assim. Então, ficava minha sogra, minha mãe ali naquele intervalo. Então era uma gincana, e naquela época eu me lembro que eu tinha ouvido uma história eu tinha algumas neuras, assim, vou esquecer a criança no carro, de tanto que eu corro, e tem essas notícias, voltam e me aparecem, e juro que eu sempre entendo essas mães, e tinham dito, para não esquecer a criança no carro, bota um bonequinho na cadeirinha de trás, quando a criança não tá ali, o bonequinho não tá no banco da frente. Quando a criança tá lá, bota o bonequinho no banco da frente, que daí tu sabe se o bonequinho tá ali, a criança tá lá atrás. E eu vivia nessa neura, assim, não posso, porque eu vou esquecer a criança de tanto que eu corro de um lado para o outro. E foi uma gincana. Na segunda filha eu já tinha a opção por mais 2 meses, mas daí também quando eu voltei, acabei sendo demitida, que é uma realidade também que eu descobri depois, que ainda tem um alto índice no Brasil, né? Tem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que aponta que metade das trabalhadoras mães saem do mercado de trabalho em até 2 anos depois de retornarem de uma licença, e normalmente por iniciativa do empregador. Eu só fui descobrir isso depois porque as pessoas vieram conversar comigo sobre isso, né? E me lembro de colegas perguntando, qual é o melhor momento para engravidar e para ser mãe? Não tem. Hoje em dia, já dizia isso antes e confirmo, é decisão e arque com as consequências, porque a gente nunca sabe como é que vai ser a nossa gestação, como é que vai ser o pós disso. Então, é uma decisão em cima de muita informação, muita troca, né? Acho que essas partilhas entre mães, que tem acontecido mais também, não só sobre a parte linda da maternidade e amamentação, mas dos seus desafios, né? Da parte real. E se te cabe, essa pesquisa que tu citasse, ela é muito importante também, porque a gente fala que nos primeiros 2 anos as mulheres perdem um emprego, mas elas perdem emprego porque normalmente elas têm que ir muito cedo com as crianças para a escolinha, para a creche, né, por não ter rede de apoio, e essas crianças tendem a ter em torno de 10 a 12 infecções no primeiro ano pós-escolar, né? E as escolas, mesmo tendo pai e mãe cadastrado, priorizam ligar para a mãe no seu trabalho, né? Eu passei por isso, eu tive uma situação em que minha filha ficou doente, eu estava num atendimento, não podia atender o telefone, não vi, e ela estava com um febrão e tinha caído, tinha se machucado em função da febre, e a escola persistiu em ligar para mim, e o meu marido trabalhava a 10 minutos da escolinha, né? Quando eu atendi o telefonema, eu quase morri, eu disse, não, eu tô 3 horas com chamadas não atendidas, o que aconteceu? Então a gente tem essa sobrecarga também sobre a mãe, né? Essa divisão de tarefas ainda não é social. E muitas mulheres que estão sozinhas mesmo hoje, que são a única fonte de geração de renda do lar dela e dos filhos. Então, realmente é um desafio bastante grande e por isso a gente enfatiza. A gente quer aqui colocar a pauta, falar de amamentação e mercado de trabalho, sem nenhum tipo de imposição, porque cada mãe tem uma história, tem uma realidade, é uma peculiaridade e por isso, repito, foi bem difícil, assim, eleger alguns tópicos para que a gente pudesse falar sobre isso, mas eu e a Carol voltaremos a falar, né, Carol? Eu só quero, sim, a gente já estourou o tempo, então ficou aqui quem realmente está interessado no assunto, porque já estouramos tudo, mas voltar então para fechar essa questão das consultoras. Dentro das mães que a gente conversou aqui, algumas delas chamaram consultoras. Me parece que essa é uma atividade que tem ganhado espaço e credibilidade. E qual é a organização dela, o reconhecimento dela hoje no Brasil? No Brasil, a gente tem alguns consultores internacionais. Existe uma certificação internacional para consultores internacionais de aleitamento materno. E aqui no Brasil não existe organização, não existe a titulação de consultor no Ministério do Trabalho, né?
Aqui no Rio Grande do Sul, né, nós somos o primeiro grupo, né, no país a criar uma instituição, que é a Associação Gaúcha das Consultoras de Aleitamento Materno, que busca fazer justamente esse advocacy, né, e também a certificação de qualidade de formação desses profissionais para atenderem suas mães e famílias. Então, a gente começou com essa instituição ano passado, né, foi quando começou a haver essa organização, né? A gente tem uma presidente, tem toda uma diretoria para isso, e estamos lutando por esse espaço. Justamente para que haja duas coisas, né? A questão do reconhecimento como profissão, né? Fazer esse trabalho junto às instituições públicas e privadas. A gente precisa ter legislação própria, a gente já tem legislação, mas tem muita coisa ainda para avançar. E a gente precisa também trabalhar com as empresas, né, para que elas entendam que investir em aleitamento, né, que não é nem questão de que a mulher tem que amamentar, em dar o espaço necessário para que, se a mulher tiver vontade, nós temos toda uma legislação que diminui carga horária, que cria espaço e não é atendida. As empresas ainda não enxergam isso. E a gente veio fazer esse advocacy junto com as pessoas, com as empresas, com as instituições públicas e privadas e com as próprias profissionais. Nós precisamos ter qualificação adequada, não dá para sair fazendo... porque a gente brinca que nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce uma blogueira, nasceu uma consultora de aleitamento materno. Não é assim, não pode ser assim. Porque as nossas experiências, elas são muito próprias, né? E a gente não pode obrigar as outras pessoas a entenderem que as nossas experiências estão certas ou erradas. Existem toda uma bibliografia e uma formação para que a gente possa atuar. E é isso que a gente vem lutando, para que as mulheres tenham atendimento adequado. E aí eu queria salientar uma coisa. Consultora de aleitamento é particular? Mas nós temos em várias cidades do país, nós temos a maior rede de banco de leite humano do mundo, tá? Começou lá com o Dr. Aprígio, que é uma pessoa incrível, né, com a formação da rede de banco de leite brasileiro. Nós somos referência no mundo como rede de banco de leite. Em todas as cidades que tem banco de leite, você tem atendimento gratuito. E se você não tem um banco de leite na sua cidade, você pode buscar as unidades básicas de saúde, que existem um atendimento profissional para enxergar sua mamada do início ao fim, para lhe ajudar também nesse processo. Então, existe toda essa rede tentando auxiliar mães e mulheres, né, que querem ou que gostariam de amamentar. Bom, tem muitos caminhos para se chegar a essas informações, né? No Ministério da Saúde tem cartilha sobre as mães que amamentam, né? Mães trabalhadoras, tem orientações por lá e vários outros caminhos que pela internet depois eu coloco lá no perfil do Facebook, Sabrina Tomasi Oficial. Ali no Insta também a gente coloca as informações para que vocês possam buscar, onde eu também coloco sempre a nossa dica de livro, que eu não terminarei sem saber qual a dica da Carol. Então, eu queria dar uma dica de livro que se me perguntem um único livro para a gente ler nesse período de gestação e parto, que seria o pós-parto, que é o Bésame Mucho. O Bésame Mucho é um livro escrito por um pediatra espanhol, Dr. Carlos González, que fala justamente por todas essas fases pelas quais nós, mães, e pelas quais os bebês e crianças passam. Porque quando a gente entende o que está acontecendo com as crianças, né, quais são as suas necessidades, a gente consegue enfrentar e passar essas dificuldades de uma forma mais sóbria, né, menos desesperadora. Né? Então, eu gostaria muito de indicar esse livro, que é o Bésame Mucho. Carol, e como as pessoas te encontram nas redes? Então, o Instagram, Carol Assessoria Materna, né? Eu tenho trabalhado bastante com ele. Lá tem o meu WhatsApp, qualquer dúvida me manda um direct, né? E eu tô sempre aberta ou a atender ou a encaminhar, porque às vezes a gente não faz um atendimento, a gente simplesmente encaminha para aquele profissional que seja mais habilitado para aquele caso específico. Então, fico à disposição para quem tiver dúvidas e precisar de ajuda. Obrigada, Carol. E agradeço a atenção de quem nos acompanhou até aqui. E a questão da consultoria, eu fico imaginando que, mesmo para quem já tem uma experiência de maternidade, de aleitamento, numa outra gestação, possa vir também a saber deste caminho, porque nunca é igual, né? Minhas experiências de amamentação foram bem diferentes. As duas foram muito eficientes, mas hoje eu estava lembrando de quando a enfermeira no hospital deu algumas dicas que foram ótimas, abriram meu horizonte, eu nunca tinha ouvido, cheguei também despreparada, e ela, que era a questão da boquinha, pegar toda a auréola para ter uma boa mamada,
Não ficar só no bico do seio. Isso para mim fazia toda a diferença, porque eu ficava tirando e botando até achar na pegada certa, e foi essencial. E eu me lembro que de cara ela disse, não puxa a criança para tirar do seio, porque a sucção é muito forte e vai te machucar. Sempre bota o cantinho do dedo, devidamente higienizado, vai abrindo a boquinha e quando entrar um arzinho, daí tu tira o bebê. E óbvio que eu esqueci, né, disso. E um dia arranquei a criança, fiquei machucado, só porque era para ter a experiência também de um pouquinho de dor. Mas tudo deu certo e com as duas teve amamentação exclusiva, apesar de toda a gincana, amamentando em poucos minutos e outras tantas histórias que eu poderia relatar aqui, mas a gente vai deixar para outras conversas também com a Carol Bastos em outros encontros. Obrigada a todas pela companhia, mais uma vez, obrigada, Carol, pela disponibilidade e pela dedicação nesse estudo. Obrigada, Sabrina. E para vocês, então, a gente se encontra lá no Instagram, @SabrinaTomasi. Seguimos nos falando lá com as mensagens, sugestões de assunto. E até o próximo Âncora de Carreira.